Meus queridos irmãos, nós vamos iniciar nesta noite, glória a Deus, o início deste culto, dessa série de mensagens do livro de 1 Samuel. E quando a gente fala de histórias do Antigo Testamento, são histórias, né? Então a gente talvez não siga capítulo por capítulo, mas sigamos histórias por histórias. Vai ter história que é 2 capítulos, outra 3, outra meio capítulo, mas o que importa não é o capítulo, mas a mensagem de Deus que fale com as nossas vidas. E eu estou confiante que Deus tem algo, uma porção para compartilhar com o seu povo na noite desse dia. Amém? Deixe as suas Bíblias abertas para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós chegamos nessa história no primeiro livro de Samuel, aonde esse livro, irmãos, 1 Samuel, vai retratar o nascimento de Samuel, os primeiros reis da Bíblia, até parte da história de Davi, né? Então, 1 Samuel se resume nisso. Aleluia. E esse livro e essa história, melhor dizendo, de Samuel, de Ana, né, que é sua mãe, os irmãos conhecem muito bem a história, mas eu louvo a Deus porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, a Bíblia nos traz algo que às vezes nos passa despercebido e nos vivifica uma palavra que nós precisamos. Às vezes eu faço um esboço, os irmãos pregadores, né? Aí eu, eita, esse esboço eu já vou servir para quando eu for pregar de novo a mesma mensagem, mas quando eu vou pregar, tem que fazer novamente, porque Deus já dá outro direcionamento, e assim nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos, só para trazer um contexto de onde surge essa história, qual contexto Samuel nasce, aleluia. Samuel nasce no período de Juízes, irmãos. Há pouco tempo nosso irmão Diego trouxe uma mensagem edificante aos nossos corações no livro de Juízes. Eu ainda estava vendo se era esse livro ou qual traria a série Jesus me direciona para esse, mas essa história de 1 Samuel, ela desemboca desse tempo de Juízes. O tempo de Juízes foi um tempo, irmãos, que o povo, parecido com os nossos, que o povo pecava constantemente. Depois que Josué toma a terra prometida, a qual o Senhor tinha prometido, e ao se estar ali, o povo vai fazendo aliança com nações que já viviam naquela terra, e há um ciclo. O povo peca, Deus castiga, o povo se arrepende e assim vai. E naquele tempo de Juízes era uma teocracia, não se tinha um rei terreno. Nós vamos ver mediante a história de Samuel que isso é uma indagação depois do povo, mas nós vemos que o povo vivia sem um direcionamento espiritual, sem um direcionamento de uma liderança espiritual. E quando um grupo de pessoas que servem a Deus não tem uma liderança espiritual para instruí-la, o povo se perde, irmãos. Foi isso que aconteceu com o tempo de Juízes. Se você voltar alguns capítulos da sua Bíblia, voltar uma folha, é o livro de Ruth, e na outra folha é o capítulo 21 de Juízes. Veja o que diz o último versículo, Juízes capítulo 21, versículo 25, o último versículo do livro de Juízes, diz como, se os irmãos conseguirem aí, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não tinha rei, então cada um fazia o que eles achavam melhor, que se parecia bem. E a gente sabe quando isso acontece, irmãos, é uma tragédia, porque cada um vai fazer o que pensa que é o certo. Um grupo que não tem uma liderança, um departamento que não tem uma liderança, uma igreja sem líder, um povo sem líder, cada um vai fazer o que acha que é certo.
não tem um direcionamento. E esse tempo livre de Juízes, cada um achava em fazer o que era certo, e na maioria das vezes pecava contra o Senhor. E assim Deus levantava juízes para livrar o seu povo da mão do inimigo. Glória a Deus. Quando Josué conquista a terra, antes de conquistar, no último capítulo do seu livro de Josué, os irmãos sabem muito bem da história. Ele, convicto do Deus a qual ele queria servir, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim Josué vai, tem filhos, tem netos, e a geração de Josué vai procedendo. E a Bíblia diz que quando chega em Juízes, surge uma geração que não conhecia o Senhor, nem os feitos do Deus poderoso. Isso é muito triste, irmãos, quando surge uma geração que não conhece o Senhor e os feitos do Senhor que o Senhor tem feito. Geração dos nossos pais, crentes, elas viam muitas coisas que a gente não vê. Deus operando de forma milagrosa no meio do povo, batizando crianças, fazendo maravilhas, pessoas enfermas sendo curadas aos olhos de todos. E hoje, nos nossos dias, a gente não vê muitas das vezes esses fatos. E eu fiquei pensando, como será a geração dos nossos filhos? Como será a geração dos nossos netos? Aleluia! Aonde está o erro? Na geração ou quem passou o ensinamento? Fica aí o questionamento. Mas enfim, essa era uma geração que não conhecia o Senhor, nem os feitos do Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus cuide dos nossos filhos, para que nós consigamos passar a instrução de Deus para os nossos filhos crescerem no livramento do Senhor. Meus queridos, meus irmãos, e esse livro, esse primeiro capítulo, o capítulo 2, vai falar essa história conhecida por todos, a história de Ana. Aleluia! Uma história não apenas de Ana, de uma família, Eucana, Penina, Ana e Samuel, que é fruto da geração que Ana tem Samuel. Glória a Deus. Essa mensagem, esse texto pode ser visto de duas maneiras. A primeira maneira de ser vista é olhando Ana como a nação de Israel, uma nação estéril, uma nação que era casada com um noivo, mas não gerava. Aleluia! Tinha um castigo sobre ela. Glória a Deus. Era penalizada, mas quando se volta, Deus faz um milagre. Bendito seja o nome do Senhor. E assim Deus pode fazer na vida do pecador que se arrepende e se chega diante do altar para ser transformados, para gerar frutos na presença do Senhor. Essa é a mensagem do todo, mas há uma mensagem específica desta família, aleluia, onde eu creio que Deus quer nos tratar, trazer uma palavra de esperança, trazer uma palavra de despertamento, glória a Deus, para que a gente possa tomar posse daquilo que Deus tem para nos falar. Aleluia. Jesus tem uma palavra no seu coração, meu irmão. Seja qual for a palavra, se for bíblica, se não for bíblica, não receba. Mas se for bíblica, receba, glória a Deus. Uma vez eu pregando, depois de um culto, o irmão me chamou, incomodado com a palavra. Disse: irmão, como é que o senhor fala? Isso, irmão. Eita, a palavra aí machucou o irmão, glória a Deus. Mas é bom assim, porque a palavra que nos confronta é a palavra que nos transforma, irmãos, glória a Deus. Nós não estamos aqui falando nada a não ser da palavra do Senhor. E Ana surge nesse tempo, glória a Deus, surge nesta época, nesta família, esposa de Eucana. Eucana amava Ana, e Ana tinha um problema, que para aquela época era um grande problema, de não gerar filhos. E quando nós vamos ver a palavra do Senhor, nós vamos ver que ela não gerava filhos, como diz o versículo 5, porque o Senhor havia fechado a madre.
Não foi Satanás, não foram os pecados de Ana. Ana não estava colhendo consequências do seu pecado, não. Foi o Senhor que tinha fechado a sua madre. E quando o Senhor age assim na vida de alguém, não é porque o Senhor se agrada no seu sofrimento, no sofrimento da pessoa, mas que Deus tem um propósito maior a ser realizado nas nossas vidas. E aquilo que o Senhor fecha, só quem abre é Ele. Você pode chorar, espernear, fazer biquinho, fazer tudo, rolar no chão, dar cambalhota, mas o Senhor só abre no tempo e no momento dEle. Porque Ele tem um propósito a realizar nas nossas vidas, mediante aquilo. Ou você entende o propósito, ou você vai aí sofrer muito. E quando eu vejo, irmãos, esta mulher, como eu falei, essa história é conhecida por todos, de Ana. Uma mulher que tinha um sonho de gerar filhos. E Samuel, ele é fruto da oração de Ana. Samuel é fruto da oração de uma mãe que clamava ao Senhor, que buscava o Senhor na madrugada, no templo, por ele, por um filho. E o Senhor concede o desejo de Ana. Como diz o profeta ali, que o Senhor conceda a tua petição. E eu olhando, irmãos, para os nossos dias, já nós estamos chegando perto do Dia dos Pais. Mas tem mães que faz o papel de pai. Tem muitas mães, irmãos, que seus filhos são fruto de suas orações, de suas intercessões. Aleluia! Que os livramentos que seus filhos têm é por conta da oração de uma mãe crente que ora no círculo de oração, na igreja, em casa, e Deus vai livrando, Deus vai dando graça, aleluia, e vai guardando os filhos, glória a Deus. E eu louvo a Deus por essas mães guerreiras que não desistem dos seus filhos. E não desistem, irmãos, do seu filho. Não desista dos seus filhos, não desista. Talvez para a sociedade não tem jeito, talvez para o mundo não tem jeito, talvez para o pai não tem jeito, para a família não tem jeito, mas tem jeito para Jesus sim. Então não desista, mãe, de orar, não desista, pai, de orar, não desista dos seus filhos, não importa a situação que ele está vivendo, não importa, aleluia, como está a situação dele, não desista, glória a Deus. Esta é a primeira coisa que eu queria falar nesta noite, que Samuel foi gerado por uma mãe que orava ao Senhor. E era um conjunto, porque a mãe orava e Deus tinha um propósito, glória a Deus. O filho que você ora, Deus tem um propósito na vida dele. E às vezes o propósito de Deus é maior que o seu, glória a Deus. Como nós falamos, irmãos, naquela época, Eucana se casa com Ana. Depois se casa com Penina. O texto não dá muitos detalhes, mas provavelmente o casamento com Penina foi porque Ana não poderia gerar filhos. E a cultura da época permitia esta prática. Certo, irmãos? Não é que Deus concordava. Não é que Deus achava bom. Deus tolerava. Mas o conceito de Deus foi aquele do Éden. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se juntará a mulher, e juntos ambos serão uma só carne. O princípio é esse. E a Bíblia, e o Senhor tolerou alguns casos na Bíblia assim, mas todos os casos que eu vejo, nenhum foi positivo, todos foram negativos. Veja Abraão, o que acontece com Abraão. Veja essa situação, o que acontece nessa situação. Veja Davi, veja Salomão. Não tem bênção, irmãos. Aleluia. Numa relação extra casamento não há bênção. Glória a Deus. Porque o Senhor constitui um homem e uma mulher para que os dois vivam juntos mediante ao Senhor e formem uma família debaixo da bênção de Deus. Deus não tem prazer, irmãos. Deus não destrói uma família para construir outra.
Deus não se alegra nisso, não tem essa conversa fiada. Glória a Deus. Aleluia. E essa prática era consentida naquela época. E esse era o retrato. Eucana, Ana, Penina. Todos moravam debaixo do mesmo teto. E Ana sofria por não gerar filhos. Ana sofria por não ter filhos. Glória a Deus. E além desse sofrimento, piora a situação pelo aquilo que ela passa. Veja no versículo 6. Bote aí. Versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. E sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Já não bastava Ana sofrer disso, sofrer esse fator sobre ela, esta pena sobre ela. Além disso, Penina a irritava. E o texto diz que de forma excessiva. Nós vamos ver mais para frente, todos os dias esta mulher irritava Ana. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esta mulher sofria. Eu fico imaginando o que Penina falava. Olha, lá vem sua tia, meus filhos. O nome Ana significa agraciada, mas na verdade é uma amaldiçoada, porque ela não gera. Veja só, eu gero e ela não gera. Eu sou abençoado e ela não. O que Ana escutava, o texto não diz, mas Penina a provocava todos os dias, a ponto de Ana não conseguir nem comer, a ponto de Ana ficar tão atribulada, que chorava e não comia, porque além da sua aflição ainda tinha uma abençoada, para não dizer outra coisa, que a irritava. Glória a Deus. Com certeza não era uma mulher crente, aleluia, que fazia isso. Meus irmãos, tomamos cuidados com as palavras, aleluia. Tomamos cuidados com palavras que soltamos para outras pessoas, porque palavras que muitas das vezes você solta para outras pessoas pode causar muita dor e muito sofrimento. Então cuidado com as piadinhas mediante situações que você às vezes, olha, não deixei passar, eu falei. Cuidado com isso, porque você pode estar gerando sofrimento em outras pessoas que já estão sofrendo por situação. Às vezes o irmão está sofrendo com um filho que está afastado, desviado. Aí chega o irmão e o irmão que não vigia. Aí vai falar de quem? Do filho. E aí não vigia, irmãos. Aí vai trazer uma situação, e aquela situação machuca ainda mais aquela pessoa que já está sofrendo com a situação. Então vigiamos, para que nós não venhamos ser uma penina na vida de alguém. Tomamos cuidado, para que a nossa palavra, em vez de gerar vida, gere morte. Em vez de levantar, venha derrubar. Em vez de erguer, venha afastar. Glória a Deus. E a coisa, irmãos, que a gente mais tem que vigiar é no falar. Em certas situações, em certos momentos. Glória a Deus. E Ana era afligida pela situação que vivia e por Penina, que lhe atribulava excessivamente. Glória a Deus, aleluia, por não gerar filhos. E a Bíblia diz que Eucana, no versículo 6 fala isso, né? Versículo 7 continua falando, né? Assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Veja só, irmãos, Ana indo para a igreja e a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Irmãos, tem aflição que é grande, tem luta que é grande. E quem sou eu para questionar a sua luta? Quem sou eu para questionar a sua aflição?
tem aflição, tem pessoas que passam uma luta tão grande que tem nem desejo de comer. A gente viu um testemunho recentemente no culto de senhoras, de uma mulher falando sobre isso. Às vezes a luta, a prova é tão grande que tira o sono, tira o ânimo. A pessoa fica atordoada, sem fome, só chora. Mas mesmo em meio a toda essa situação, Ana não deixava de ir à casa do Senhor. Irmãos, você pode chorar, você pode ficar triste, você só não pode deixar Jesus nessa situação, porque senão vai piorar. Aleluia, tem situação que a gente só tem Jesus, então se agarre com Jesus até o fim. Aleluia, que Jesus é contigo. Penina a irritava, a zombava dela sempre, glória a Deus. Seu marido, nós sabemos que ele amava, que o texto diz que ele dá porção dobrada. Versículo 8, né? Diz isso, bote aí, irmãos. E assim fazia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Meus irmãos, Eucana amava Ana. Eucana, ele dava sacrifício maior para Ana. Só que nessa situação, Eucana não soube consolar Ana. Irmãos, tem situação, se você não souber consolar alguém, chore com ele, que é muito melhor. O que Eucana estava tentando dizer para Ana era assim, ó: você chorando por isso, não chore por isso não. Não tem necessidade. Isso não é situação para você chorar. Veja o que eu faço por você, porque você está chorando por isso, Ana. É tão pouco. Você já ouviu isso já? Você passando por alguma situação, alguém quer te consolar e diz: fica triste não. Tu não tem motivo para ficar triste. Isso aí, veja o que eu estou fazendo. E aquela palavra muitas das vezes não vem como consolo. Você fica ainda mais triste, glória a Deus. Então, irmãos, se você não tem palavra, se você não tem um conselho bom, faça aquilo que Jesus diz: chora com os que choram, que é muito melhor. O erro dos amigos de Jó, os amigos de Jó estavam fazendo tudo certo, foram até ele, passaram uma semana chorando e jejuando. Se eles tivessem parado aí, estava bom demais. Mas quando abriram a boca, foi o fim. Então, irmão, se você não tem uma palavra, tem pessoas que querem ter conselho para tudo, querem ter uma resposta para tudo, mas a gente não tem. Eu não tenho, você não tem. Então, chore, diga que vai orar pela pessoa, que é melhor do que dar conselho, que muitas das vezes não é a palavra de Deus. Dá um conselho que muitas das vezes vai deixar uma pessoa mal. Então, se você não tem uma palavra de Deus, certeza que é Deus, não fale. Glória a Deus. Diga assim: meu irmão, vou orar por você, e eu vou chorar com você, e nós vamos entregar esta causa para o Senhor, e vamos descansar no Senhor. Aleluia. Ana estava passando por uma situação difícil, sendo estéril. Sua rival lhe afrontava. Seu marido não sabia lhe consolar. E agora ela vai no templo atrás de um refrigério. E o texto diz, irmãos, que ela chega lá tão aflita, tão angustiada. Talvez pessoas nessa noite chegaram aqui desse jeito, coração tão apertado, tão doendo. Por fora um sorriso, mas só Deus sabe o que você passa. E Ana chega lá, nem consegue falar, nem consegue dizer uma palavra, mas fala no íntimo, chorando, se derramando perante o Senhor. O sacerdote, ele vendo aquela situação, lembra que juízo o povo tinha perdido uma visão espiritual. Sacerdotes, levitas, todo o povo estava corrompido. E ele vendo aquela situação, ele diz: olha, Ana, só pode esta mulher estar embriagada. Veja só, irmão, o discernimento do homem de Deus. Não conseguiu ver a diferença de uma mulher aflita para uma pessoa bêbada.
não conseguiu diferenciar uma pessoa que estava se lamentando diante do Senhor para um homem embriagado. Não tinha nenhum discernimento espiritual. E aquele homem, para completar, abre a sua boca também sobre Ana e diz: olha, porque tu está embriagada a esta hora do dia. Irmãos, aquele homem solta esta palavra para Ana. E eu fiquei imaginando, se esta palavra viesse para muitos crentes, o que eles faziam? Vou deixar a igreja, vou deixar o departamento, vou me mudar para outra igreja, vou procurar outro pastor, ele me feriu, eu vou deixar, eu vou entregar, eu não quero mais, porque ele falou isso comigo e me machucou, eu vou deixar. Glória a Deus. Meus irmãos, ele solta aquela palavra para Ana, aleluia, mas Ana não permite que aquela palavra, que não era de Deus, uma palavra dura, uma palavra carnal, uma palavra que ia lhe ferir, descesse para o seu coração. E esse é o segredo da vida cristã. Muitas pessoas estão doentes da casa do Senhor, porque deixaram palavras descer ao coração. E quando isso acontece, ela vem como uma semente e cria uma raiz no seu coração. Aleluia, cria uma raiz de amargura, como diz em Hebreus. E aquilo vai eliminando, aquilo vai tirando as suas forças, aquilo vai lhe deixando menos crente. Que você vai dizer: olha, não feriu, pastor Vance falou aquilo, eu não quero mais ser crente, não quero mais a igreja, vou me congregar agora em casa, não quero mais nada. A pessoa falou isso, e aquela pessoa vai criando algo no seu coração. E eu tenho algo para dizer para você nesta noite, glória a Deus. Receba que é de Deus, porque é Deus nos tratando. Quando isso acontece, irmãos, quando esta palavra, você não consegue cuspir ela para fora, você permite que aquela palavra desça. Esta palavra, como eu falei, vai minando a sua fé, vai minando a sua crença, ela vai te deixando menos crente. Você agora vai ser uma pessoa que não consegue mais se relacionar com quem te feriu e com quem te magoou. A primeira coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Deixar de cear. Porque não tem como cear desse jeito. Porque para você cear, você tem que estar bem com Jesus e com o seu próximo. Se você guarda algo no seu coração, você não pode cear. Então a gente vê que é algo grave, é algo sério, irmãos, que Jesus está falando conosco. E se isso acontece, provavelmente está comprometendo a sua salvação. Quer dizer, pastor Vance, que eu vou para o inferno por conta disso? Meu irmão, eu não sei quem está no inferno não, mas eu sei que isso pode comprometer a salvação, a nossa salvação, e eu me incluo nisso. Por isso é que eu penso: Senhor, me trata, Senhor. Não é o outro, sou eu. O erro não está no outro, está em mim. Porque se o que a pessoa falou não consegue me afetar, nada acontece, eu consigo andar. Mas se vai me afetando, vai me minando, vai me diminuindo. Você pode dizer: mas foi o irmão, mas foi o irmão, mas foi o irmão. E aí você vai para o inferno dizendo: mas foi o irmão, eu estou aqui, mas foi o irmão. Então é tempo oportuno para nós ouvirmos a voz do Senhor e reconhecer: Senhor, não é o irmão, é meu coração que guarda. Meu coração é ruim, mas me dá um coração igual ao teu nesta noite, para que eu não pregue para os outros e eu me perca eu mesmo. Aleluia. E aí o Senhor vai nos tratando, vai nos moldando. E Ana, eu tenho muito a aprender com esta mulher. Jesus, eu preciso muito aprender com esta mulher, porque ela responde o mal com o bem. Ela devolve a palavra azeda com a palavra doce.
Irmãos, se a gente conseguir fazer isso, nós seríamos melhores cristãos. Receber uma palavra torta e devolver uma palavra reta. Receber uma palavra azeda e aquilo não descer e soltar uma palavra doce. Não é fácil, mas isso é o evangelho do Senhor. Nós estamos aqui se esforçando para se parecer com Cristo. Então nós precisamos primeiro reconhecer: Senhor, eu não consigo mais, me trata, me muda, me molda, porque eu não quero ser alguém, Senhor, para que eu venha me perder depois de tanto tempo te servindo. Glória a Deus. Precisamos ser transformados pelo Senhor Jesus. Ana, veja aí o que Ana responde. Vamos ver aqui a resposta de Ana. Aleluia. Porque é uma resposta, irmãos, que uma oração que ela vai fazer a partir do capítulo 15. Uma oração humilde, uma oração ali cheia de Deus, cheia de ternura. Quando ele solta aquela palavra para Ana, ela diz: não, meu Senhor, sou uma mulher atribulada de espírito, não tenho bebido nem vinho, nem bebida forte. Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Querido, se a gente conseguir agir desse jeito, nós seríamos pessoas melhores. Aleluia, cristãos melhores. E estaríamos com a nossa fé mais fortificada no Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ele, o homem mesmo desse jeito, com a visão turbada, ele libera uma palavra de Deus para Ana. E ele diz que o Senhor, versículo 16, aí ela diz, né? Isso, versículo 17. Então respondeu ele: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Glória a Deus. Que o Deus de Israel conceda, irmãos, a petição do teu coração, aquilo que tu clamas, aquilo que tu tem entregado para o Senhor, que o Senhor venha fazer conforme o desejo dele, que aquilo seja um projeto de Deus para as nossas vidas. Ana toma posse daquela palavra, versículo 18. Irmãos, Ana toma posse, Ana se agarra com aquela palavra. Meus queridos, a gente tem que se agarrar com aquilo que nos edifica, viu? A gente tem que se agarrar com aquilo que nos levanta. A gente tem que se agarrar com as promessas do Senhor. Não se agarre com aquilo que te diminui. Não se agarre com aquilo que te deixa menos crente. Se Ana tivesse se agarrado com a palavra do Eli, aos minutos atrás, Ana tinha perdido a bênção, Ana tinha perdido a sua fé. Mas se agarre com aquilo que nós viemos se fortalecer no Senhor. E ela toma posse dessa promessa. E ela diz: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho e comeu, aleluia. E o seu semblante já não era triste. Aleluia. Deus começa a tratar na vida de Ana. Uma mulher deprimida, digo assim, porque não estava comendo, estava aflita, estava vivendo chorando. Agora volta a comer, volta no seu caminho, e o seu semblante já não era triste. Deus não tinha realizado milagre, Deus não tinha feito milagre, mas Deus estava trabalhando na vida de Ana. Meus irmãos, aquela oração de Ana serviu para duas coisas. Primeiro e principal era transformar Ana, trabalhar em Ana, para só depois transformar a situação que Ana está vivendo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Amém? Deus está falando com você nessa noite, que Ele quer primeiro trabalhar na sua vida. Esta causa que você está vivendo, esta prova que você está vivendo,
Receba aí esta palavra de Deus profética para a sua vida. Esta prova que você está vivendo, esta luta que você está vivendo, esse vale que você está vivendo, antes de Deus te tirar do vale, antes de Deus te tirar da prova, antes de Deus te entregar a tua bênção, Deus está te lapidando, Deus está te transformando, Deus está trabalhando no teu caminho, Deus está trabalhando internamente em você, até você não reconhecer, você vai ficar igual o povo no deserto. O povo no deserto andou mais porque não reconheceu a soberania e a direção de Deus. Era para ser menos, passou mais. Então reconheça logo, para sair logo dessa prova. Reconheça logo que é você, que é a situação, que é Deus trabalhando para você sair logo, meu irmão. Porque Deus tem trabalhado na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Ana, sai dali. Sai daquele local com a sua bênção, tomando posse da palavra. Volta para a sua rotina com seu esposo, adorando no templo. E o versículo 19 que nós lemos diz assim: foram de madrugada adorar o Senhor, voltaram para casa. Eucana conheceu Ana e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Deus não esquece de ninguém, Deus não tem amnésia, mas é que o Senhor marcou aquele dia para realizar o milagre na vida de Ana. Nosso Deus não mudou. Nosso Deus continua o mesmo. Continua como Ana, alegre com Jesus, servindo ao Senhor, que sem você esperar, o Senhor vai se lembrar da promessa de ti e vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Glória a Deus. Meus irmãos, e o melhor de tudo, que Ana tinha feito um voto. Ana orou: Senhor, se o Senhor entregar, me conceber essa criança, aleluia, eu te entrego todos os dias, para que te sirva na sua casa, ele será teu. E ela começa a fazer promessas ao Senhor. E eu entendo, irmãos, algo com isso. Tem coisas que o Senhor não nos entrega, porque aquelas coisas passam a ser ídolos nossos. Tem bênçãos que pessoas não podem receber, porque vão fazer daquelas bênçãos ídolos seus. Aleluia, vão viver em prol daquilo. Aleluia, sua vida vai se resumir em prol disso, glória a Deus. Mas nós temos que entender que a nossa maior herança, o nosso maior presente e o nosso maior bem é o Senhor. Abraão entendeu, Abraão queria um filho, Deus pediu e ele entregou, porque ele entendia que o Senhor estava no controle de tudo. E no capítulo 2, Ana faz um cântico. E esse cântico é maravilhoso, que eu queria ler os 2 primeiros versículos, já me encaminhando para o fim da mensagem. Glória a Deus. Diz assim: então Ana orou e disse: o meu coração exulta, se alegra ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ana começou a dizer: eu me alegro, meu coração se alegra no Senhor. A alegria de Ana não estava completa no filho, mas a alegria de Ana estava completa no Senhor. Ana estava se alegrando não aqui mediante o filho, mas Ana estava se alegrando no Senhor. O maior bem para Ana não era seu filho, o maior bem para Ana era o Senhor. Glória a Deus. Versículo 2, vamos ler aqui o 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aleluia. Ana começa a declarar
que o nosso Deus é poderoso, que não há outro Deus, que se levanta inimigos, o Senhor abate, que não há nação, o Senhor envergonha os inimigos. Esse é o cântico de Ana, porque Deus é rocha, escudo, Ele é a nossa fortaleza. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu quero concluir com a seguinte coisa, irmãos. Ana queria apenas um filho, mas Deus tinha um propósito maior. Aleluia. Deus tem um propósito maior nessa situação. Por isso que Deus ainda não concretizou, porque Ele tem um propósito maior. Aleluia. Ana queria apenas um filho, mas Deus tinha um propósito. Samuel, profeta, sacerdote, glória a Deus, e juiz. Deus tinha um projeto maior na vida daquela criança. Aleluia. O projeto que Deus tem é maior que o seu projeto. O sonho que Deus tem para essa situação é maior que o seu sonho, glória a Deus. Ana queria apenas um filho. Vamos ler versículo 21 do capítulo 2. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e a 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ana queria apenas um filho, Deus deu mais. Deus abriu as comportas, Deus abençoou Ana de forma grande. Esse é o nosso Deus, que dá muito além do que nós precisamos. Deus tem te abençoado com muito além do que você necessita para sobreviver. Deus tem alargado as portas do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então seja grato ao Senhor nesta noite. Feche os seus olhos, curve as suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Uma oração de gratidão, uma oração de entrega. Temos Anas aqui que tem chorado pelo seu filho. Temos Anas aqui que tem entregado o seu filho perante o Senhor, pedindo um milagre. Temos pessoas aqui sendo afligidos por palavras de pessoas dentro de casa que não são crentes, que soltam piadas, soltam palavras, mas não desanima. Continua vindo para a casa do Senhor, continua vindo adorar o Senhor, que o Senhor vai se lembrar de ti, o Senhor vai se lembrar da promessa, assim como o Senhor se lembrou de Ana, Ele vai se lembrar de ti. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te apresento o teu povo nesta noite, o teu povo reunido, o teu povo que veio aqui, que está talvez como Ana. Só o Senhor sabe a luta, só o Senhor sabe a prova. Muitos não conseguem dormir, outros faltam apetite, outros a tristeza é nítida no seu semblante, mas que nesta noite eles vinham tomar posse da palavra, como a palavra liberada por Eli. Que o Senhor Deus de Israel conceda a tua petição, que o Senhor Deus de Israel conceda a tua petição, que o Senhor Deus de Israel conceda a tua petição, que o Senhor Deus de Israel conceda a tua petição, que o filho venha se converter, que o marido venha se converter, que os pais venham se converter, que o Senhor de Israel conceda a nossa petição. Toma posse dessa palavra, segura esta palavra, não se agarra com aquilo que te faz chorar não se agarra com aquilo que te deixa triste não se agarra com aquilo que o irmão disse não, se agarra com aquilo que o Senhor disse para a tua vida. Deus, te apresenta o teu povo nesta noite, Senhor.
o teu povo que se encontra na tua casa, precisando de um milagre, precisando de uma intervenção, e nós reconhecemos, Senhor, que só o Senhor dá, e nós, aquilo que o Senhor dá, nós te entregamos para ti, porque nós confiamos no teu cuidado. Aleluia. O Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor abençoa. Aleluia. Pessoas que estão aí rodando, tonto porque Deus fechou a porta, mas o Deus que fechou a porta é o Deus que abre a porta. O Deus que fechou a madre é o Deus que abre a madre. O Deus, aleluia, que colocou na prova é o Deus que tira da prova. Deus querido e Deus santo, abençoa o teu povo nesta noite, que clama, que chora, que intercede, que pede um milagre, Senhor, que o Senhor possa atender o teu povo, que o Senhor possa olhar com o teu olhar de misericórdia para nós, e assim como o Senhor operou nesta vida do passado, opera na nossa vida, Senhor. Somos carentes, dependentes, necessitados, não temos nada, a nossa força é pouca, a nossa oração é pouca. Tem misericórdia, os nossos pecados estão diante de ti, mas estamos aqui para confessá-los, para te clamar e para te pedir um milagre sobre o teu povo, Senhor. Opera nesta noite, faz um milagre acontecer na nossa vida, Senhor, e continua com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja. Assim nós oramos e tomamos posse da vitória, em nome de Jesus. Amém.